Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Espero que sim. Bem-vindos de volta ao canal Jornada DeFi, o canal onde você acompanha a minha jornada nesse faroeste que é o DeFi. Lembrando que nada nesse vídeo é dica de investimento, sou só um cara aleatório na internet que gosta de documentar a própria jornada. Bom, hoje aí é uma explicação sobre pontos de entrada e pontos de realização de lucro em qualquer tipo de mercado, beleza? Em qualquer tipo de gráfico, seja Bitcoin, seja qualquer outra meme coin da Solana, seja até Forex, ouro e qualquer tipo de mercado que tenha gráfico. O comportamento costuma apresentar padrões que a gente vai trabalhar aqui hoje para achar um bom ponto de entrada numa moeda e um bom ponto de saída, beleza? Bom, eu vou começar, galera, falando dessa moedinha chamada Doge, porque foi o último trade que eu fiz, beleza? Nenhuma razão específica. Bom, e o que a gente vai aplicar para achar esse ponto de entrada e ponto de saída? A principal ferramenta é a ferramenta Fibonacci, beleza? Ela é uma ferramenta que indica crescimentos e retrações. Inclusive é uma teoria que não é específica para cripto, para gráfico, beleza? Ela já existe antes, criada para outras coisas, mas ela, através dessa ferramenta, ela é muito boa para a gente utilizar em gráfico. Bom, então, ó, o que eu uso, né? Qual é a minha estratégia? Eu vou usar essa primeira, beleza? Ela fica aqui na esquerda. Normalmente qualquer ferramenta de gráfico, plataforma de gráfico, ela fica aqui, né? As ferramentas. E ela é essa de monte de linhas e é a primeira opção que a gente vai usar. Tem várias outras, né? Mas a gente vai usar a primeira. Bom, uma coisa que não costuma falhar é a tal da entrada no 78% que a gente fala tanto. Bom, como é que você mede essa entrada? Primeiramente, você tem que começar da parte mais baixa, né, do começo do pump, do começo da subida. Nesse caso aqui, né, foi a criação da moeda, mas também funciona para outros pumps. Vamos ver aqui então, ó. O que você vai fazer? Eu vou traçar essa Fibonacci aqui de baixo até esse topo. Eu não preciso botar o mouse exatamente em cima da velinha, né? Eu posso deixar aqui do lado, desde que a linha esteja ali alinhada. Então vou começar a traçar aqui, vou puxar até essa linha aqui de cima, a cinza, ficar no topo da subida. Beleza? E aí você vai reparar o quê? Ela teve uma mudança de tendência, né? Ela veio em queda, na retração da subida, óbvio. E ela respeitou exatamente essa linha dos 78%. Você pode ver aqui que ela chega muito próxima de bater nessa linha. Então, a primeira lição é essa. Você tem que ficar ligado na retração de 78%, porque ela costuma trazer as melhores entradas. Beleza? E aí, beleza, ok. Primeiro toque na linha de 78%. E aí, o que aconteceu com esse gráfico depois? Você vai reparar que ele não conseguiu romper o teto anterior. Essa aqui é a máxima, né? E ele não rompeu. Quando isso acontece, ainda mais faltando força, assim, ó, teve um gap, né, um espaço muito grande, nem chegou a testar e já veio tendência de baixa, o que vai acontecer muito provavelmente é que ele vai testar de novo a linha de 78%. Mas aqui já é um ótimo momento de realizar um lucro, se você quiser. Vamos supor que você entrou aqui pelo meio, ó, nem foi exatamente na linha. Ó, aqui pelo menos 1,5x, né? Se fizer perfeito, quase 2x. Mais um x e meio, né? 150% de valorização, dava para ter pego nesse trade aí. Viu que esse aqui foi um topo, viu o segundo topo e não rompeu, né? Não deu continuidade à subida, aqui nessa retraçãozinha já era um momento de venda. Na terceira confirmação ainda, né, que ele fez essa vela verde, já mandou uma vermelha na sequência, aqui, obviamente, ele ia continuar numa tendência de baixa, então seria um ponto de venda também. Mesmo se você holdou e não vendeu naquele topo, por aqui, ó, você ainda pegava 90% nesse trade. Bom, e aí, como eu disse, né, ele voltou para testar os 78%. Vou aumentar minha Fibonacci, ó, mantendo as linhas nesse topo e na de baixo. É nesses que eu estou me baseando. E aí ele voltou para a linha de 78%. E aqui pode acontecer duas coisas. Ou ele pode ir a zero, que muito token vai mesmo lá para quase zero. Pode ser que suba de novo, tal, mas aí é questão de manipulação, de baleia, de várias outras coisas. Mas esse aqui especificamente, ele respeitou muito a linha de 78%. Ele rompeu ela, deu uma enganada, a gente chama isso de indução. E aí ele já voltou para a linha.
não passou dela também e ficou sambando em cima dela. O momento de compra é nela, já poderia comprar por aqui, né? Você viu que ele não está voltando para esse fundo. E aí você compra aqui com stop, né? Vamos botar assim, que não tem stop em meme coin, né? Mas stop mental. Ah, vou vender se cair até ali. Vou pegar aqui no de cima ainda, vamos botar que você entrou aqui, ó. Com stop aqui de quase 50%, que pode parecer muito, mas para meme coin não é. Porque qualquer variação do gráfico é muita porcentagem. Mantenha isso em mente que para meme coin é um pouco cassino. 50% de stop ainda é bom. Você pode ver que a entrada aqui foi boa. Mas, se você vai vender com stop de 30, você ia ficar de fora do pump depois. Bom, vendo que ela agarrou nesse suporte e não desceu, principalmente depois que ela fez esse rompimento aqui nessa vela verde, né? Se você não quer arriscar aquela entrada aqui, que é meio incerto, tem o stop, né? Essa foi a confirmação que você precisava. Rompeu essa lateralização aqui em cima da linha, pode saber que a tendência que vai vir é de alta. Então aqui também era um bom ponto de entrada. E se você pegasse aqui, até uma retração, né? Você tem também um alvo de 200%, 222% nesse trade. Mesmo se você pegasse aqui no fundo da retração, né? Você rodou até lá, poxa, fiz 200 e tantos. Ah, vou segurar, vai que vai mais. Aí retraiu, você vendeu no ponto mais baixo aqui que você desistiu, você ainda fez 70%. E sua entrada nem foi a melhor de todas. Bom, beleza. Já sabemos ponto de entrada, uma estratégia, obviamente, de pontos de entrada, ok? Vamos aproveitar esse próprio gráfico aqui para a gente fazer uma estratégia de realização de lucro. Como eu disse, né, às vezes a gente está segurando a moeda achando que vai para a lua e a gente perde um lucro bem maior para pegar um menor, porque a nossa análise não estava muito embasada. Bom, eu vou usar Fibonacci também para fazer essa questão do preço, para fazer essa questão da realizada de lucro, e vai ser o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de onda, beleza? Isso é essa teoria das ondas de Elliott. E ele vê o gráfico em ondas, ok? Não vou entrar em detalhes, eu só vou usar a primeira e segunda onda que ele fala. A primeira onda nada mais é do que a primeira onda depois da mudança de tendência, seja para baixo ou para cima. Então, se a tendência aqui é de baixa, fez essa primeira subida, eu vou chamar de primeira onda, e ela só termina aqui em cima. Isso tudo é a primeira onda. Por quê? E por que é importante saber disso? Porque você tem que tomar cuidado para não traçar a Fibonacci na onda errada. Se você achar que a onda 1 é essa pequenininha aqui, você vai fazer a projeção errada. O final da primeira onda só é marcado quando a retração que vem depois, ela rompe o fundo da retração anterior. Então, vou dar um exemplo. Ó. A moeda subiu aqui, tá vendo? Retraiu. Ok. Continuou subindo. Retraiu de novo. Repare que essa retração, o preço ainda é maior do que nessa retração anterior, ok? Então ainda é a mesma onda. Aí subiu mais. E aí teve mais uma retração. Essa retração aqui, repara que ela é menor, né, o preço dela aqui está menor do que desse daqui. Então o que significa? Que vai mudar? Vai cair? Não, significa que acabou a primeira onda da subida, ok? E aí, o que a gente faz com essa informação? Eu vou pegar outra Fibonacci. Eu vou apagar essa anterior aqui, ok? Já vimos, né? 78%. Deixa eu apagar ela. E aí eu vou traçar do topo da primeira onda até o fundo dessa retração, que a gente chama de onda 2, ok? Então é do topo da 1 até o fundo da 2. Só tem um pequeno macete aqui, porque Fibonacci não foi criado na época que o gráfico era medido em velas, ok? O fechamento era diário, né? Então a gente vai usar o gráfico de linha, ok? Repare que o gráfico de linha ignora os pavis. Você não precisa exatamente mudar para o de linha, você pode só tratar o corpo da vela aqui, ó, não precisa tratar o pavio. Mas para facilitar a visualização, eu vou mudar aqui nesse botão pelo gráfico de linha. E aí eu vou usar Fibonacci para pegar o topo da 1 até o fundo da 2, ok?
Normalmente, a projeção que vem para cima é até onde o preço pode chegar. Vamos ver, ó. Olha só, parece que foi desenhado, né, milimétrico. Marquei aqui, ó, do topo da 1 até o final da 2 e deu exatamente o topo da subida, ok? E agora vamos ver a retração, porque isso aqui é uma onda 3, né? E ainda é onda 3, lembra que esse fundo não rompeu nada expressivo. Ainda é uma onda 3, só não vai ser quando esse fundo romper esse daqui. Aí a gente vai poder dizer que isso aqui é uma onda 4, né? Que é a outra retração ainda. E ainda faz uma onda 5, ok? São sempre 5 ondas na de Elliott, né? Estou falando só para você se situar. Pode ver vídeo sobre depois, mas é uma teoria muito extensa. Só que certos pontos dela a gente consegue usar bem efetivamente. Beleza? Então só vou relembrar aqui. Primeiro passo, vai do fundo da primeira subida e marca no topo. Vai entrar nessa linha azul, marcada 0,786. Beleza? E para realizar lucro, a gente vai analisar o final da primeira onda depois da reversão, né? Tem que ter tido a reversão, ó, caiu, aí começou a subir. Subiu rompendo, tá? Rompendo isso tudo aqui, porque se fizer só uma subidinha igual essa daqui e já cair, ainda é parte da mesma onda. Rompeu tudo, rompeu esses aqui, é porque é uma onda 1. Então, vai seguindo essa subida até a hora que tiver a primeira retração que rompe um fundo anterior. Marca o topo e o fundo, lembrando mudar para o gráfico de linha. Marca aqui uma Fibonacci do topo. Vou até apagar para fazer de novo. Ó. Vou marcar aqui ó, do topo até o fundo, que você vai ter a projeção de onde realizar o lucro, beleza? Bom, vamos ver outra moeda aqui, ó, a Peanut. Ó, tá tudo marcado, sempre marco, né? Deixa eu remover. Bom, começo da moeda, mesma coisa. A moeda estava praticamente morta aqui. Eu vou ignorar esse micro, ok? Vou marcar simplesmente a Fibonacci como se fosse aqui mesmo, no fundo, né, no chão da moeda. E vou até o final da primeira subida, que é aqui. Repare que ele bateu aonde? 78%. Nunca falha. Ok. Um pouco diferente da Doge que a gente estava olhando. Porque você vai lembrar que a Doge ela não conseguiu romper, né? Ela fez a primeira subida, caiu, e na segunda ela já não foi. A Peanut, ela foi, ela subiu, ela teve a primeira subida, caiu, e na segunda ela já passou. Quando ela passa, significa que dificilmente ela vai testar a linha do 78 de novo, igual foi na Doge. Então, realmente, ela nunca mais voltou. Subiu tanta Peanut, o gráfico dela tá meio ruim de ver. Mas ela nunca mais voltou para 78%. Então, essa compra aqui teria sido perfeita. Ela fez 2 toques muito rápidos aqui, né? Mas essa compra aqui teria sido perfeita, o lucro, nem consigo imaginar quantos X, né? Qual multiplicador seria desse lucro. Beleza. Vamos ver então. Estamos esperando uma retração até hoje, tá? Porque nunca mais esses fundos aqui foram furados. Então aqui não tem como você traçar Fibonacci, né? Para subida, tentar achar o 78% aqui, ó. Se eu tentar achar, ó, repare que ele não chega, ó, ele fica no 60, né? Ele não chega no azul. Porque estava com uma força muito grande na moeda, e essa vela aqui foi porque a Binance listou a moeda. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos a realização do lucro, a gente consegue achar. Bom, vamos ver se você tá fera, hein? Eu vou achar o ponto máximo da reversão. Então aqui está a reversão, né? Veio de baixa, e aqui subiu. Ok? Lembra que é gráfico de linha. Então aqui foi o topo, beleza? Da mudança, ó. Mudou de característica, esse aqui é o topo da primeira onda. E aí eu vou até o final da segunda. Ok? Marquei aqui, ó, no finalzinho. Show? Vamos ver onde dá essa projeção? Ela dá bem aqui, que é o final da subidona. Depois ela começa uma outra lateralização, né? Isso aqui é um efeito Binance, né? Que a moeda não para de subir. Mas aqui já era um lucro excelente para você realizar. Por mais que tenha subido mais aqui, já dava para ter feito uma boa multiplicação. Vamos ver quanto que seria isso daqui. Do 78 lá que a gente entrou, né?
seria um 10x, tá bom? Multiplicar por 10, né? 1000%, quase 1100. E depois, né, que ele fez a lateralização, já vale outra análise, como por exemplo o fundo não sendo rompido, e a continuação de alta seria muito provável, só não tão alta assim como teve esse efeito Barnes, beleza? Mas a entrada tá aí e uma saída muito boa também tá ali, porque a subida acabou aqui, né? Começou uma lateralização e aí já vale outra análise depois. Só mais uma meme coin, que já estava traçada aqui inclusive, para encerrar, que é a Gold, beleza? A Gold foi uma moeda muito forte, foi a primeira moeda de inteligência artificial, né? Então a narrativa dela foi explosiva. Mas nunca falha. Começando aqui, ó, a linha cinza, né? Do começo do pump até o final dele. Você pode ver que o hype dessa moeda é tão forte que ela chegou até meio longe do 78. Ó. Ela tentou ir lá, mas já tinha tanta ordem em aberto, tanto bot para comprar essa moeda já esperando essa retração, que ele nem chegou lá. Foi muita compra aqui nesse rompimento do 6, né, em direção ao 7. O pessoal nem esperou chegar e já comprou e já rompeu. Frenético. E aqui essa segunda Fibonacci, ó, é para tentar achar o topo, beleza? Como eu disse, ele está na tendência de alta ainda, então provavelmente esse topo ainda não foi atingido, ok? Ó, você pode ver que aqui teve um fundo, né, mas esse fundo não rompeu esse. Então a tendência ainda é de alta desse token. Mas a gente consegue fazer essa análise um pouco mais arriscada de realização de lucro, né? Pegando aqui do final da primeira onda, da onda 1, deixa eu botar em linha. Deixa eu deixar até mais certo aqui, ó, do final da onda 1 até o que eu vou chamar de onda 2, porque ele chegou a romper alguns fundos aqui, ó, inclusive dele mesmo, né? Foi rompendo, ó, fundos mais baixos, 4 fundos mais baixos, então é uma tendência de baixo, né, no micro. Mas e o que caracteriza, né, uma onda de retração. Então, onda 1, onda 2. Então, para Gold, o alvo de venda seria no 2,21. Ok? Não estou dando dica de investimento, tá? Não estou falando que isso aqui é certo que vai fazer 2x. Mas tudo aponta para isso. Você tem que ter uma estratégia, né? E a minha estratégia, a estratégia que eu sigo, aponta para essa subida da Gold de quase 2x e meio aí, vamos dizer. Ok? E para finalizar, vamos falar da Solana, ok? Não é só meme coin, né? Não é só de meme coin que vive o homem. Bom, eu estou usando o site TradingView, porque ele é o melhor site, com mais indicadores, com tudo que você imaginar, para essas moedas maiores, né? Bitcoin, Solana, Ethereum. Eu uso sempre o RSI, já deixo ele aqui. Uso o volume também, você pode ver, ele está aqui embaixo. E esse aqui é o principal que eu uso, que está essas cores no gráfico. Ele é chamado de SMC, que é o Smart Money Concepts. Esse primeiro aqui mesmo, ó, do Lux Algo. Ele é muito bom porque ele desenha no gráfico para mim onde tem muita liquidez concentrada, né? Muita gente fez um long ou tá com stop por aqui. Então, normalmente o mercado volta para capturar essas liquidez, né? Para mim é um indicador muito legal. Mas eu não vou falar dele também não, a gente está falando de Fibonacci. Isso aqui é só para você ver que existe muita coisa que ajuda a gente a ver gráfico, né? Parece que é muita coisa que complica, não. O indicador é para facilitar mesmo. Escolhe uma estratégia, fica com ela e faz ela funcionar. Que isso é o que dá certo. Vamos ver aqui nossa Solana então, a nossa tática, né? Tava numa tendência aqui de baixa, né? Clara. E aí fez a reversão. Deixa eu botar aqui em velas, né? Ok. Vamos ver então como é que a gente faz para traçar a reversão. A gente vai do fundo. Repare que não é um lançamento de moeda, né? Então dá para fazer uma moeda no meio dela mesma. Aqui é o fundo, beleza? A parte mais baixa antes da reversão. E eu vou subir até o primeiro pump, ó. Porque é o seguinte, vai ser muito difícil você pegar essa entrada aqui, né? Adivinhar quando vai ser a reversão. Isso aqui é muito na sorte, né? Então você vai pegar a confirmação da reversão. Então ele subiu. E aí teve uma queda logo em seguida, né? Obviamente, fazendo a retração. Quebrou a tendência de alta reta, né? Então você vai marcar do fundo até aqui, até o topinho, ó, nesse topo aqui,
que é a primeira subida. E olha que coincidência, ele retraiu no 78% novamente. Então sua entrada vai ficar por aqui. Ele bate várias vezes ali no 1 minuto. E na hora que teve essa primeira vela verde aqui, de confirmação que ele não vai descer mais, rompendo aqui os outros topos, aqui era uma compra, né, nessa área vermelhinha. Beleza? Bom, e vamos ver se a gente consegue ali um take profit. Se aqui, né, foi a mudança, ó, de queda, aqui eu vou tratar como uma onda 2, porque ela teve um topo, né, aqui a 1. Deixa eu voltar. Ela fez a 1 logo depois da reversão, ela estava em queda, reverteu, e aí teve um fundo bem expressivo, rompendo aqui no micro os outros, né? Então é isso que eu vou chamar de onda 2. Vou traçar a Fibonacci e vamos ver onde é que dá o take profit. Olha que coincidência, exatamente no topo da subida, beleza? Bom, então é isso, galera. 2 conceitos, tá bom? Um sobre ponto de entrada e o outro sobre ponto de saída. Lembrando que nada foi dica de investimento, foi apenas noção para você que já faz seus trades ter uma entrada e uma saída melhor, ok? E a última coisa que eu digo é: espere o gráfico estar na configuração que você quer. Não vou entrar, por exemplo, nessa SNUFI, porque ela está numa subida incrível. Eu só vou entrar na retração. Então, por mais que aqui não seja a máxima ainda, né, vai subir mais ainda, mas seria uma entrada de sorte. Então, por enquanto, se aquela ali for a máxima, eu vou esperar chegar por aqui, no meio aqui entre o 6 e o 7, para fazer uma entrada. Senão, não vou entrar, não tem importância. Pode subir eternamente, igual a luz, mas isso aqui para mim seria um trade na sorte e não na estratégia, beleza? Então é isso, galera. Valeu, fui.